Boa tarde, pessoal. Nós vamos para concluir, né, a disciplina de manejo integrado de pragas das frutíferas. Nós vamos falar sobre manejo de pragas da cultura do cupuaçu. Pessoal, é o seguinte, pragas na cultura do cupuaçu são muito poucas, né? A gente tem relato de umas ou algumas outras pragas, mas que surgem esporadicamente, não tem quase nada de informação a respeito, né? Então, nós vamos falar aqui sobre as principais pragas. São bem poucas, né? Tanto que a gente encontra mais informações sobre doenças da cultura do cupuaçu, já que são meio que comuns em relação ao cacau, né? A doença do cacaueiro, como a vassoura de bruxa, mas de praga não tem tanto. Então, as que são mais comuns são as brocas, que a gente vai estar comentando aqui. Então, vamos lá, né? Quais são as principais pragas da cultura do cupuaçu? Cupuaçu todo mundo conhece, então lá da nossa região aqui dificilmente alguém não conhece o cupuaçu, né? Então, pode ser que para outros estados a importância não seja tão grande, mas para a nossa região amazônica é extremamente importante e o povo curte, né? Tomar um suco, um sorvete de cupuaçu, então tem uma saída muito boa além do cupulate, que é um substituto, não digo que seja da mesma altura, mas do chocolate, né? Vamos lá então. A fauna da cultura do cupuaçu é numerosa, existe muitos, mas poucos insetos podem ser considerados praga. Então, existem vários insetos na cultura do cupuaçu. Claro, isso para qualquer cultura, você tem as principais e tem outras que ocorrem naturalmente, mas não chega a causar dano. A expansão da área de cultivo pode levar a surgir um número maior de pragas da cultura. Então, de acordo com que nós aumentamos a cultura, quando a gente trabalha com os monocultivos, a tendência é que aumente a população de pragas. Felizmente, já tem muita gente trabalhando com a parte de integração, né? A parte vamos dizer, misturando a parte agrícola com parte florestal, tudo, né? Agro-silvopastoril, então tem várias misturas. Então, quando você faz um mix, né, entre espécies nativas e o cupuaçu, outras espécies agrícolas e o cupuaçu, você tem uma maior, vamos dizer, dificuldade dessas pragas causarem danos mais severos à cultura do cupuaçu, né? Portanto, tanto os produtores quanto os técnicos devem ficar sempre atentos ao surgimento de novas pragas. Então, deve ficar atento a pragas que até então são consideradas secundárias e de repente começa a causar algum dano. Então, tem que ficar sempre de olho. Quais são as principais pragas? Então, nós temos aqui, vamos falar de brocas, né? Broca dos frutos, conhecido como Conotrachelos humeropictus. Um coleóptero pertencente à família Curculionidae. É mais importante praga na atualidade da cultura do cupuaçu e ela está disseminada por alguns estados da região norte, né, principalmente Rondônia e Amazonas. É onde tem maior ocorrência, também nos locais onde tem maior produção. O ataque intenso dessa praga pode levar a perdas superiores a 50%. Então, 50% da produção ser perdida devido ao ataque dessa praga. Então, o que a gente verifica é isso aqui, ó. Então, eu não sei se vocês já foram já compraram frutos, tem pé de cupuaçu em casa, você pode estar observando furos. Então, quando você compra um fruto, se você for na feira comprar um fruto, o interessante é que você pegue o fruto e observe para ver se não tem pequenos orifícios no fruto. Se tiver pequenos orifícios, não compre, porque provavelmente o fruto já está contaminado por fungos, bactérias, principalmente os fungos, e a polpa com certeza vai estar contaminada. Então não é interessante. Então é interessante verificar isso. E quando você vai colher, eu tenho um plantio de cupuaçu, começa a verificar isso aqui. Se você pega os frutos desse jeito, o interessante é eu eliminar eles.
Tá? Eu não tenho um triturador para formar a compostagem, porque eu tenho só 1, 2 pés. Cave fundo e enterre. Seria uma alternativa. Tá? Mas se deixar ele jogado, vai aumentar a população de brocas, né? Então tenham muito cuidado. É um besouro marrom escuro, esse aqui, com 10 milímetros de comprimento, 1 centímetro. Então é um bichinho bem pequeno. As fêmeas colocam os ovos através da casca, na casca, né? As larvas, ao eclodirem, abrem galeria direcionada no interior dos mesmos, penetrando nas sementes e destruindo. Então, quando os ovos eclodem, as larvas buscam um local específico, ou seja, a semente. Eles têm preferência pela semente. Pode ser encontrado mais de uma larva por fruto. Então, claro, chega na semente, danificando a semente, o resto, a polpa também vai ser contaminada. Então, é um fruto perdido. Quando atinge o desenvolvimento máximo, as larvas abandonam os frutos e vão pulpar onde? No solo. Então é no solo que elas pulpam. Quando atacadas ainda novos os frutos, eles caem antes do amadurecimento. Então fruto pequeno, claro, a polpa vai ser danificada, a semente danificada, a tendência desse fruto é ser abortado. Isso é normal. Então o fruto vai ser abortado porque está tendo ataque. Então quando tiver fruto pequeno caindo, dê uma observada, tá? Porque pode ser por um outro fator? Pode, mas pode ser pela ocorrência da broca. Então, se já começa um fruto ainda novo, você pode ter um aumento populacional e atacar os frutos grandes também. Mesmo aqueles que atingem o amadurecimento, têm a polpa totalmente destruída devido à entrada de micro-organismos, que a gente já tinha comentado. Então, além dos que caem ainda pequenos, os grandes, quando são atacados, têm a polpa danificada, eles são impróprios para consumo. Então aqui a duração da fase de ovo, aproximadamente 5 dias é o período de incubação. Duração da fase larval, 27 dias, então durante 27 dias esses indivíduos estarão dentro dos frutos, se alimentando das sementes. Pré-pulpa, 6 dias. Estágio de pulpa, 10 dias. Pré-pulpa quer dizer o momento em que a larva para de se alimentar para se transformar em pulpa. Mas quando ela se transforma em pulpa propriamente dita, ela tem um período de duração de 10 dias. Então a gente pega sem se alimentar 6 dias mais 10 dias, em torno de 16 dias, né? As fêmeas colocam em média 108 ovos, e vamos dizer assim, são poucos ovos por fruto. Então ela esparrama esses ovos por vários frutos. A longevidade da fêmea é de aproximadamente 105 dias. É um período muito longo, né? É comum a gente observar essas coisas para a fruticultura, ou seja, principalmente os besouros têm uma longevidade longa. A longevidade do macho é aproximadamente 67 dias, então fêmea 105, macho 67. Tem a... Deixa eu ver aqui, só um instantinho, pessoal. Medidas de controle. Tá. Primeiro, construção de aceiros entre a mata e a lavoura. Tá. Claro, não vai impedir tanto, mas a gente sabe que besouro tem um voo muito curto. O primeiro par de asa sempre atrapalha o segundo em termos de voo. Então, são indivíduos que têm um voo curto. Então, quando você faz aceiro, você dificulta um pouco mais, não que vai resolver, mas dificulta. Redução no sombreamento final da lavoura. Isso é normal a gente fazer em relação ao cupuaçu. Quando a gente quer só o cupuaçu, no início a gente entra com, sei lá, cultivo de mamão, de banana. E depois a gente vai raleando aos poucos até remover totalmente outra cultura, deixando só o cupuaçu. Aumento da densidade de colheita. Quebra dos frutos fora da área de cultivo, porque se torna bastante atrativo para a broca. A gente sabe que esses besouros eles têm atratividade por substâncias etanólicas e o fruto, quando você quebra, você sente o cheiro, parece álcool, né? O fruto, às vezes, resto de fruto fermentando. Deixar a copa das plantas menos densa, ou seja, fazer raleio, né? Arejando mais a copa da planta.
Isso facilita, dificulta para a doença e também para os insetos. Eliminar frutos atacados, enterrando-os em valas com aproximadamente 2 metros de profundidade, então uma profundidade bem grande, né? Então, porque senão o besouro vai sair. Colocar um plástico com 4 metros de cada lado sobre a copa da planta para você verificar se tem a presença da broca. Você pode até colocar assim e pulverizar um inseticida de choque, por exemplo, um piretroide, aplicar para ver esses insetos caindo sobre o plástico, você vai verificar se tem a presença deles ali ou não. Bem, pessoal, outra broca que ocorre no cupuaçu, chamada de Chileborius. Nós temos o outro também, que é Hipocrífalos, Ecoleóptero, da família Scoletidae. Scoletidae é aquela broca, por exemplo, que ataca forro de casa. Então, é uma broquinha muito pequena. As brocas menores, né? Tem em forro de casa, brocas maiores também. Mas é aquela bem pequenininha, parece caruncho de feijão, por exemplo. São besouros com aproximadamente 5 milímetros. O outro media quase 1 milímetro. Esse aqui mede 5 milímetros. Desculpa, media o outro quase 1 centímetro, né? Quase 10 milímetros. Esse aqui vai medir em torno de 5 milímetros, mais ou menos metade do tamanho. Esses insetos perfuram ramos, caules e frutos. Então, bloqueiam também o caule. Nos frutos abrem galerias que os tornam suscetíveis ao ataque de fungos apodrecedores da polpa, inviabilizando a comercialização. Só que essa broca, pessoal, ele não tem preferência lá pela semente. Eles atacam a casca, porque a casca é dura, como se fosse uma madeira. Então ele perfura a casca. E os insetos são esses aqui, ó. São bem pequenos. Isso aqui é caruncho também em arroz. É caruncho em trigo, macarrão também. Então aqui o que eles fazem? As larvas fazem galeria no interior dos ramos. E isso destrói, isso faz com que seque esses ramos. Então no ramos e caule, esse inseto transmite o fungo Ceratocystis fimbriata. Pessoal, onde foi que a gente ouviu falar sobre Ceratocystis fimbriata? Vocês lembram? Lá na cultura da manga, chamado de morte descendente da mangueira. Começa nos ramos, pode ir no tronco, mas é a morte da mangueira. Que ele vai secar todos os ramos da planta, levando a planta à morte. Tá? Esse fungo vai desenvolvendo, as larvas do besouro se alimentam do fungo, e esse fungo ele vai causar apodrecimento da planta, né? Seca, favorecendo o desenvolvimento do fungo e, consequentemente, do inseto também. Plantas jovens podem morrer no prazo de 1 semana após o início da doença. Plantas novas. As brocas geralmente são atraídas por tocos de madeira que estejam dentro da área. São atraídas até por madeira podre ou uma poda que você fez no cupuaçu, deixa um toco maior, ele seca, ela pode começar a atacar e depois se expande para toda a planta. Manejo, remoção e queima de tocos, ou seja, não deixar toco na área. Deixou é uma possibilidade de atração para esse inseto. Remoção de partes atacadas ou de planta inteira, quando o ataque é intenso. Eu posso trabalhar com poda ou ter que remover toda a planta, se o ataque for no tronco, por exemplo. Beleza, nós ouvimos aqui sobre 2 brocas. Aí você fala assim, o controle químico dessa broca é difícil. Por quê? Porque ela está dentro do tronco, não vai ter inseticida que resolva. Então temos que trabalhar com o sistema de poda ou erradicação da planta. Outra praga que ocorre é a abelha cachorro e irapuá, que ataca banana, ataca maracujá, pode atacar os citros, a folha, ataca o abacaxi, que mais? E outras frutas, a gente viu algumas, né? Chamado de irapuá, do gênero Trigona, é um himenóptera, né? Vamos dizer, da mesma ordem das abelhas, das formigas. Ela possui de 6 a 8 milímetros e apresenta fortes mandíbulas.
Ataca as folhas novas, você já deve ter visto isso, e brotos terminais, elas cortam a folha libera resina, e essa resina ela leva para a confecção da própria colmeia. Vão prejudicar o desenvolvimento da planta, claro, se está atacando as folhas novas. Os frutos novos também são atacados e deformados externamente. Então, fruto novo pode ter ferimento e vão formar o que a gente chama de bexiga. Contudo, o seu interior encontra-se em perfeito estado. São danos, ferimentos que são causados ali, que fica aquela cicatriz. É o que a gente chama de bexiga. Aqui é a abelha. Aqui. E o controle, destruição das colmeias próximas. É uma alternativa, né? Claro que eu não sei qual que é, se existe algum crime ambiental em você estar controlando a colmeia dessas abelhas. Então, antes de destruir, tenha certeza que realmente é a abelha Irapuá que está fazendo isso. Primeiro você tem a certeza para depois você caçar um jeito de controlar, tá? E verificando a questão legal, se pode ou não. Bem, pessoal, a cultura do cupuaçu em relação a pragas, né, que causam dano, era só isso. Obrigado, eu queria agradecer a todos, né, a última cultura, e espero que vocês, né, que todos vocês não precisem fazer, ninguém precise fazer uma prova final, né. Então, claro que o nosso aprendizado não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas a gente tenta da melhor forma possível, né, passar para vocês as informações necessárias, né. Claro que vocês não vão ter tempo para estudar tudo, muitos de vocês estão trabalhando, mas espero que vocês estudem, quando tiver dúvida me perguntem, o que eu não souber eu vou procurar com certeza. Eu agradeço a todos e muito obrigado. E peço desculpas se ficou faltando algo, tá? Mas o que eu puder ajudar depois é só falar comigo. Obrigado.